Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora falar um pouquinho só, mas um pouquinho só, sobre dízimos e ofertas. Mas só um pouquinho, hein? Não sai daí não, é depois da vinheta. Pois bem, falar de um assunto aqui que pouca gente gosta de falar, né? Dízimos e ofertas. Irmãos, é duro, é chato você ir em algum lugar e a pessoa dizer assim: você não se encontra de acordo com a palavra, usando lá o texto de Tiago, ser depois praticantes da palavra e não apenas ouvintes, para falar de dízimo, né? Alegando que se você é leitor da palavra, mas não dizima, você não está dentro da palavra, você está enganando, você é um enganador, né? Ou ainda você ouvir que, olha, irmãos, temos que dizimar porque o Velho Testamento não vale mais? Malaquias 3:10 não vale mais? Abraão deu dízimo, o Velho Testamento não vale mais? Irmãos, então vamos aqui esclarecer algumas coisas. Porque não se trata, na verdade, não se trata de Velho ou Novo Testamento. Se trata de estudar a palavra. Se trata de ter a mente aberta e não cauterizada para novas informações, para mudanças de pensamentos e de procedimentos. Abraão, quando entregou o dízimo para Melquisedeque, o fez por agradecimento a Deus por ser Melquisedeque, além de rei, sacerdote. Visto que, para quem estuda a palavra, sabe que Abraão não estava na lei, porque a lei veio depois de Abraão. Segundo ponto, Malaquias 3:10, 7, 8, 9, 10 na verdade. Malaquias, ali Deus estava se referindo aos sacerdotes que roubavam os dízimos e não faziam aquilo que era para fazer, ou seja, alimentar, auxiliar as viúvas e os órfãos. Terceira coisa, dízimo nunca foi dinheiro. Ah, mas por que não existia dinheiro naquela época? Existia dinheiro naquela época. Mas dízimo sempre foi alimento, tanto que o texto de Malaquias diz: para que haja mantimento na minha casa. Então não é uma questão de Novo ou Velho Testamento. É uma questão de se estudar a palavra. É uma questão de se saber o que é lei e o que é graça. A questão é saber o que se foi dito dentro da lei e o que se foi feito depois da lei, ou seja, na graça.
Então não podemos esquecer que existe aí, quando se rasgou o véu do templo, uma divisão entre lei e graça. Com a ressurreição de Jesus, inicia-se a graça. Então a lei foi abolida. Mas, para você não achar que eu sou soberbo, que eu quero impor, que eu sou rebelde, que eu sou contra isso ou contra aquilo, eu vou deixar alguns vídeos para vocês. E aí você tire as suas próprias conclusões, né? Porque 2, 3 opiniões vale mais do que uma só. Não é assim? Porque eu, quando estudo a palavra, eu procuro 2, 3, 4 opiniões acerca da mesma coisa, do mesmo tema que eu quero aprender. E não fico preso à lei, né? Porque se eu for preso à lei, aí eu vou ter que cumprir todos os mandamentos, que não são apenas 10. Procure saber quantos mandamentos são. Procure saber o que foi dito aos judeus e o que foi dito aos cristãos. Mas fique com esses vídeos aí e tire as suas próprias conclusões. Que Deus te abençoe. Se você gostar desse vídeo, você compartilha, deixa aí seu comentário. Pode discordar à vontade, tá? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha. E eu te agradeço. Que Deus te abençoe. Sua dúvida está em Hebreus capítulo 7, numa passagem que aparentemente estaria ensinando que nós devemos dar o dízimo. A passagem de Hebreus 7, de 1 a 10, costuma ser usada por muitos como prova de que o cristão deve dar o dízimo. Ao ler Gênesis 14, de 8 a 24 e Hebreus 7, de 1 a 10, é preciso perguntar nessas passagens: quem deu o dízimo? De onde veio o dízimo? E a quem o dízimo foi entregue? Vamos ver as respostas. Os reis de Sodoma e Gomorra e seus aliados guerrearam contra Quedorlaomer e outros reis, os quais venceram e aprisionaram Ló com os reis de Sodoma e Gomorra, etc. Abrão recebeu a notícia da prisão do seu sobrinho e também desses outros reis, e ele juntou seus servos e foi lutar contra Quedorlaomer, que tinha aprisionado seu sobrinho, e ele acabou vencendo o inimigo e libertando seu sobrinho. Na volta, Abrão encontrou-se com o agradecido rei de Sodoma, que queria dar-lhe tudo o que era seu, e havia sido recuperado na batalha. Abrão encontrou-se também com Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, o qual deu pão e vinho a Abrão e o abençoou. Em troca, Abrão pegou dos bens do rei de Sodoma, que havia recuperado, e deu 10% deles a Melquisedeque. Repare que Abrão não deu do que era seu, mas do que era do rei de Sodoma. O rei de Sodoma ofereceu que Abrão ficasse então com os 90% dos bens que restaram, mas este recusou-se a aceitar até mesmo a correia de uma sandália. Portanto, nada do que Abrão deu a Melquisedeque era realmente seu. Quem pagou o dízimo? Abrão. De onde veio o dízimo? Dos bens do rei de Sodoma. A quem o dízimo foi pago? A Melquisedeque. Se alguém quiser obrigá-lo a dar o dízimo com base na passagem de Hebreus 7, de 1 a 10, você terá de fazê-lo entregando algo que não é seu. Por exemplo, digamos que você fosse um policial, depois de lutar contra uma quadrilha que assaltou o banco e prendeu os bandidos, você deveria entregar para a sua religião 10% do dinheiro roubado que você recuperou e devolver os restantes 90% para o banco, mesmo que o banqueiro insistisse para que você ficasse com tudo. Absurdo, não é mesmo? Pois então também é um absurdo usar Hebreus 7, de 1 a 10, para justificar a entrega do dízimo na atual dispensação da igreja. A passagem, obviamente, não tem seu foco no dízimo, mas o contexto está todo mostrando que o sacerdócio de Melquisedeque, que era um tipo de Cristo, é superior ao sacerdócio de Arão. A própria carta aos Hebreus é toda escrita para mostrar aos judeus convertidos a Cristo que eles deviam deixar de lado todas as práticas do judaísmo, pois estas nada tinham a ver com o cristianismo. Inclua-se aí também o dízimo,
que foi dado a Israel como ordenança na lei de Moisés, e não aparece em nenhum lugar da doutrina dada pelos apóstolos à igreja. Essa questão do dízimo, que as igrejas cobram 10%, eles se pautam muito no Velho Testamento, né? Que as pessoas davam 10%, mas era para os levitas, era para os sacerdotes. E Jesus, ele nem é da tribo de Levi, haviam 12 tribos, tal, e Jesus é da tribo de Judá, conhecido como Leão da tribo de Judá. E era específico, então Malaquias, que eles usam o texto de Malaquias, está falando, está exortando os hebreus, os judeus, porque eles deixaram de dar 10% dos dízimos, que na verdade não era dinheiro, era comida, era safras, né, para os levitas, para sustentar essa casta levita, que era uma casta sacerdotal. No Novo Testamento, né, esse paradigma é quebrado. Você não vai encontrar dízimo no Novo Testamento. Paulo, ele fundou as comunidades, né, cristãs, e ele não recebia dízimo desses caras, né? Não ganhava dinheiro deles, era oferta voluntária, em amor. E não tinha aquele negócio, se você não der, rola maldição. Se você der, rola uma recompensa. Era puramente espontâneo, um gesto espontâneo. Aí, os profissionais da fé, de atualmente, eles vão usar um texto que está no Novo Testamento, Mateus 23, onde Jesus está dando uma advertência aos fariseus. Não, olha, vocês dão dízimo do cominho, da hortelã, mas faz um monte de presepado. Então ele está dizendo assim, não adianta você cumprir a lei, você faz um monte de coisa errada. Mas naquele momento histórico, eles estavam na lei. Era a lei, tá certo? Era o dízimo. Depois que Jesus é crucificado e começa uma nova aliança, o sangue da nova aliança, o véu do templo se rasga, começa a Era da Graça, dali para frente não tem mais dízimo, você não vai achar nada de dízimo. Aí quando eu descobri isso, foi uma descoberta minha, pessoal, estudando. Aí eu fui conversar com um pastor, que eu tinha muito respeito por ele, que conhecia muito Bíblia, né, teólogo, tudo. E ele falou, você está certo, Daniel, você está certo, é isso mesmo. Aí eu falei, por que a gente não ensina isso para o povo? Não, se a gente ensinar isso para o povo, ninguém vai dar nada. Se você disser que é um amor, o pessoal não ama coisa nenhuma, o pessoal vem aqui por interesse. Eles querem a prosperidade, querem a cura, querem o milagre, eles querem o show, o espetáculo, querem aquele louvor cheio de fumaça, luz, estrobo, né, querem a discoteca gospel, né? Então, é isso que eles querem. Você acha que o seu dízimo garante o favor de Deus para você e a sua família? Seu Deus é desse tamanho? Seu Deus é subornável com um período de louvor no domingo de manhã? Ah, faça um favor. Deus não se compra. Não invente de não trazer a sua oferta no momento da generosidade. Quem não gasta aqui na igreja, gasta na farmácia. Se você não trouxer o seu dinheiro, o devorador leva, hein? Aí, com medo do devorador, eu trago. Meu filhinho está doente, porque eu não cumpri as minhas obrigações para com o meu Deus. Você não entendeu que Deus não se compra, que você não precisa dar nada para Deus para Ele amar você, porque você não tem nada para dar para Ele que Ele não tenha te dado. É que nem os presentes de Dia dos Pais que eu ganhava quando os meus filhos eram pequenos. Eu que pagava. Quando a gente dá uma coisa para Deus, foi Ele que pagou e Ele recebe, porque Ele vê nos nossos olhos a alegria que nós temos em presenteá-lo. E eu duvido que tenha um pai, uma mãe, que recebeu um presente, um desenho rabiscado e não tenha se alegrado. Esse é o nosso Deus conosco. Ele nos deu tudo. Não há nada que a gente possa, deva, precise fazer para conquistar o seu amor. É graça, irmão, graça. Essa é a verdadeira conversão. É sair da lógica do poder para o reino do amado Filho de Deus. O Evangelho não é uma conversa sobre poder, é uma conversa sobre amor. Bem-vindo, bem-vinda ao reino de Jesus, o reino do amor. Você acha que o seu dízimo garante